Olá, seguidores qualificados do Treino em Foco. Treino em Foco Fisiologia do Treino. Hoje, abordando mais uma vez o sistema cardiovascular. Lembrando que na última postagem dessa série nós abordamos uma visão geral do sistema cardiovascular, onde também abordamos o sistema respiratório, também, obviamente, de uma forma bem básica, bem geral. Hoje a ideia é nós aprofundarmos um pouco mais sobre a nossa bomba cardíaca, sobre o trabalho do miocárdio e a função que esse músculo tem diante de todo o sistema cardiovascular. Obviamente é uma bomba cardíaca que impulsiona o fluxo sanguíneo através dos vasos sanguíneos, através da nossa vasculatura. Então, para que esse sangue que transporta oxigênio e nutrientes e também o dióxido de carbono e outros resíduos do trabalho muscular e que seja excretado pelo corpo em diferentes vias, inclusive o CO2, o gás, do subproduto metabólico da combustão da gordura e da glicose aeróbica, seja excretado via pulmonar, nós precisamos então que a bomba cardíaca, para diferentes funções realizadas pelo sistema cardiovascular, faça o movimento desse fluxo através dos vasos sanguíneos. Então, hoje nós vamos analisar um pouquinho mais em detalhes esse trabalho do miocárdio e a relação dele com o esforço físico, uma relação que eu acredito que vocês vão achar bem interessante. Bom, então vamos lá. Como é que nós podemos medir a função do sistema cardiovascular e da bomba cardíaca? Obviamente, se nós pensarmos em medir a função dessa bomba cardíaca, nós temos que medir a sua principal responsabilidade fisiológica, que é impulsionar esse fluxo sanguíneo pelo corpo. E para nós medirmos essa capacidade de impulsionar o fluxo sanguíneo pelo corpo, tanto em repouso quanto em esforço físico, nós vamos usar um expediente fisiológico chamado de débito cardíaco. Então aqui uma definição rápida de débito cardíaco. O débito cardíaco é uma medida da performance do coração, como já vinha dizendo, a capacidade do coração, do miocárdio, do músculo cardíaco em realizar sua principal função de distribuição e gerar fluxo sanguíneo e a distribuição desse fluxo sanguíneo pelo corpo. Entretanto, o débito cardíaco ele não informa como o sangue está sendo distribuído entre os vários tecidos. Então vejam bem, o débito cardíaco é uma medida de performance do miocárdio, onde nós vamos buscar identificar a potência desse miocárdio em impulsionar o fluxo sanguíneo pelo corpo. Agora, a partir do momento que foi impulsionado esse fluxo sanguíneo via vasos sanguíneos corporais, nós não temos uma noção, através desse expediente fisiológico chamado de débito cardíaco, nós não temos a informação de como esse sangue está sendo distribuído entre os diversos sistemas corporais e entre os diversos tecidos corporais. Na verdade, essa questão da distribuição do fluxo sanguíneo, até fazendo um paralelo entre repouso e esforço físico, fará parte de um outro tema que nós abordaremos no Fisiologia do Treino. Então vejam bem, o débito cardíaco é uma forma de nós verificarmos a potência do miocárdio em impulsionar o sangue via vasos sanguíneos. Como é que nós podemos então chegar a um dado do débito cardíaco? É muito simples do ponto de vista fisiológico. É nós pegarmos o volume de ejeção ventricular e multiplicarmos pela frequência cardíaca. Muito bem, mas eu falando agora, multiplicarmos um volume de ejeção ventricular pela frequência cardíaca pode ficar um tanto quanto nebuloso para vocês entenderem. Então nós temos que entender primeiramente, principalmente a questão do volume de ejeção ventricular. O que vem a ser o volume de ejeção ventricular e qual a relação com o débito cardíaco? Ao nós entendermos melhor o volume de ejeção ventricular e entendermos qual a relação desse volume com a frequência cardíaca e assim então derivarmos a interpretação do débito cardíaco, nós conseguiremos ter um entendimento mais claro disso que eu estou falando até o momento. Então agora vamos analisar um pouquinho melhor esse volume de ejeção ventricular. Então vejam bem, o volume de ejeção ventricular nós podemos pegar lá pela nossa artéria aorta e tentarmos identificar, deixa eu ver aqui uma saída melhor para aqui está, a saída da artéria aorta, e nós podemos identificar pela maior artéria do corpo humano a quantidade de sangue que está sendo ejetado pelo ventrículo esquerdo através dessa artéria. Então vejam bem, o volume de ejeção ventricular, aqui colocado o volume de ejeção, ele é uma fração a cada contração do miocárdio, qual é a quantidade de sangue em mililitros ejetada pelo nosso ventrículo esquerdo através da maior artéria do corpo humano, a artéria aorta. Qual a quantidade então de sangue ejetado a cada batimento cardíaco, a cada sístole cardíaca? Então nós podemos entender que para verificarmos o volume de ejeção ventricular, nós temos que entender
quanto é ejetado de sangue a cada batimento, a cada contração, a cada sístole cardíaca. Então nós temos aqui um cálculo também bem simples e básico sobre essa relação. Nós temos que imaginar o volume diastólico final e o volume sistólico final. O que vem a ser o volume diastólico final? Quando nós temos contrações do miocárdio, nós temos a diástole e nós temos a sístole. Isso tanto do lado esquerdo quanto do lado direito do miocárdio. Então, o que vem a ser a diástole? A diástole é quando o coração recebe um influxo sanguíneo. Ou seja, o coração não está bombeando sangue, ele está recebendo sangue e ele está inflando, vamos considerar assim, por ele estar recebendo uma grande quantidade de fluxo sanguíneo. Então a bomba está recebendo, está tendo uma capacidade de suporte, de recebimento de fluxo sanguíneo vindo de diferentes regiões corporais, pela veia cava superior e pela veia cava inferior, recebendo então uma quantidade grande de sangue no átrio direito e pelas veias pulmonares pelo nosso átrio, no caso aqui esquerdo. Então vejam bem, no momento em que nós estamos no limite desse recebimento de sangue, em que nós entraremos já na sequência na sístole, que é a contração do miocárdio para a ejeção do sangue, quando nós estamos no limite do recebimento de sangue, no limite da diástole, é o que nós chamamos de volume diastólico final, aqui representado, por exemplo, por 130 ml de sangue, numa situação em repouso. Então vejam bem, antes de iniciarmos a sístole, antes de iniciarmos a contração do miocárdio, o volume considerado agora de sangue limítrofe que entrou no coração, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, está sendo suportado pelo miocárdio para iniciar uma contração, para iniciar uma ejeção. Quando estamos no limite disso, um volume diastólico final em repouso aqui representado por 130 ml de sangue. Então, ou seja, estão cabendo agora dentro do nosso miocárdio 130 ml de sangue em um lado direito, no lado direito e no lado esquerdo. Para cada um dos lados, nós estamos considerando esse 130 ml de sangue. Muito bem, a partir disso, o coração vai iniciar a sua sístole, a partir do final da diástole, ele vai iniciar a sua sístole, ou seja, a sua contração. O miocárdio então contrai, diminui os volumes ventriculares e também atriais, mas principalmente ventriculares, e com isso o sangue é ejetado sobre alta pressão pelas artérias, no caso aqui que nós estamos verificando do lado esquerdo, pela artéria aorta, mas pelas outras artérias também representadas lá pela artéria pulmonar, por exemplo, no ventrículo direito. Ainda raciocinando com o lado esquerdo, já que estamos tratando aqui da artéria aorta, nós vamos raciocinar que esse ventrículo irá se contrair ao máximo e ao terminar essa contração irá iniciar novamente a diástole, ou seja, irá iniciar novamente a captação, a inflação, o aumento do volume cardíaco pelo recebimento de sangue. Nesse momento, as válvulas que recebem o sangue no momento da sístole estão fechadas, para que haja, obviamente, a abertura das válvulas que ejetam, que permite que esse sangue saia pelos ventrículos para as diversas regiões corporais. Quando o coração contrai no seu limite, está no máximo de contração e já fez todo o processo de ejeção, ainda existe uma quantidade de sangue dentro do ventrículo direito e esquerdo. Considerando aqui um valor em repouso, o nosso volume, então, sistólico final, aqui é considerado como 60 ml de sangue que ainda permanecem no lado direito ou no lado esquerdo do coração após uma sístole máxima, após o limite da contração cardíaca e de ejeção de sangue. Se nós fizermos o cálculo, então, a partir do volume diastólico final, que era quanto que comportou de sangue o coração, 130 ml, e entendermos quanto que ainda fica de sangue no coração após uma sístole máxima, após o volume sistólico final, considerado aqui de 60 ml, nós conseguimos então interpretar quanto que foi ejetado, qual seria o volume de ejeção ventricular. Ora, se tínhamos 130 ml, isso no volume diastólico final, e após uma sístole máxima ainda permaneceram 60 ml, obviamente foram ejetados 70 ml de sangue a cada batimento cardíaco, a cada sístole cardíaca. Então nós podemos chamar de volume de ejeção, ou ainda volume de ejeção ventricular, ou ainda volume sistólico. São termos que são usados na fisiologia para expressar o mesmo fenômeno fisiológico, ou seja, quanto de sangue foi ejetado do coração
quando há uma sístole cardíaca, quando há um batimento cardíaco. No caso do exemplo aqui, considerando uma situação de repouso, 70 ml de sangue foram ejetados. Muito bem, se nós voltarmos lá para o nosso débito cardíaco, nós vamos agora representar ele, que é o volume de sangue que mede a performance do coração, mas é o volume de sangue que é ejetado em 1 minuto, no padrão temporal de 1 minuto. Se nós temos o volume de ejeção ventricular, considerando aí 70 ml, quantas vezes ocorreram essa ejeção ventricular no padrão temporal de 1 minuto? Basta nós identificarmos a frequência cardíaca, já que esta frequência cardíaca ela mede o número de sístoles que ocorreram em 1 minuto. E, obviamente, em função do número de sístoles, serão o número de volumes de ejeções ventriculares que ocorreram no padrão temporal de 1 minuto. Batimentos por minuto, frequência cardíaca, é o número de batimentos cardíacos em 1 minuto. Como o débito cardíaco é a medida da quantidade de sangue que passa pelo coração no padrão temporal de 1 minuto, basta nós sabermos quantas vezes o coração sofreu sístoles no padrão de 1 minuto e o quanto que é ejetado de sangue a cada sístole. A partir desse pequeno cálculo, multiplicando o volume de ejeção ventricular pela frequência cardíaca, nós temos o débito cardíaco. Então vamos lá. Vamos fazer uma relação. Portanto, se o coração está batendo 70 vezes por minuto, ou seja, uma frequência cardíaca de repouso de 70 batimentos por minuto, e a cada batimento 70 ml de sangue, SG, sangue, são ejetados, ou seja, o volume de ejeção ventricular ou o volume sistólico é de 70 ml, o débito cardíaco é de 4.900 ml a cada minuto, ou seja, 4,9 litros de sangue são ejetados pelo coração no padrão temporal de 1 minuto, considerando isso, então, o débito cardíaco de repouso, como eu coloquei aqui uma figura, considerando uma situação de repouso. Isso é um valor médio, ou um valor típico para um adulto médio em repouso. Homens tendem a ter um pouco maior que esse valor, mulheres tendem a ter um pouco menor que esse valor, justamente em função do tamanho corporal de cada indivíduo. Normalmente os homens têm uma média de estatura maior e um peso também mais elevado, e as mulheres, por outro lado, uma estatura menor e um peso menos elevado. Com isso, geram débitos cardíacos de repouso, homens um pouco maior, mulheres um pouco menor que os 4,9 litros por minuto. Mas eu queria que vocês considerassem bem esses 4,9 litros por minuto, entendendo bem a relação, que o coração batendo 70 vezes por minuto, e sendo que em cada batimento o coração ejeta 70 ml, multiplicando 70 batimentos por 70 ml, nós teremos então os 4.900 mililitros ou 4,9 litros por minuto, sendo esse então a quantidade de sangue que passa pelo coração em 1 minuto, sendo esse então o nosso débito cardíaco em repouso. Agora vejam bem, esse é um valor típico médio em repouso, que até então eu vim me retratando somente uma situação de repouso. Embora o débito cardíaco possa atingir em esforço extremo 30 litros por minuto, obviamente isso para um atleta. Indivíduos não atletas não chegam a um valor tão elevado assim de débito cardíaco, mesmo em esforço extremo para o indivíduo não atleta, não chegaria a um valor tão elevado assim. O que eu quero chamar a atenção agora de vocês é nessa relação do repouso para o esforço físico. A modificação, considerando aqui uma média de 5 litros por minuto, passando por um exercício extremo, onde estaremos gerando um débito cardíaco de 30 litros por minuto, obviamente nós temos que considerar que a modificação foi bem significativa entre estarmos em repouso e passarmos a um exercício extremo numa situação de esforço físico aeróbico. Lembram bem que 30 litros que nós estamos considerando agora aqui, por minuto, é um valor considerado para indivíduos atletas. Mas de qualquer forma, considerando esses indivíduos, partindo de uma média de 5 litros por minuto em repouso e passando por uma média de 30 litros em esforço extremo, nós temos 6 vezes mais o débito cardíaco em esforço extremo do que o débito cardíaco em repouso. Então isso é uma elevação, um aumento bem significativo, bem forte do débito cardíaco. Bem, transportando mais essa relação agora para o esporte, nós podemos verificar a seguinte questão. A frequência cardíaca pode variar por um fator de aproximadamente 3, enquanto que o volume sistólico varia com um fator de aproximadamente 2. O que significa isso? Se nós considerarmos esse fator 3 para a frequência cardíaca e considerarmos uma frequência cardíaca de repouso de 60 batimentos por minuto, nós claramente entendemos que vários indivíduos treinam ou chegam a alcançar durante seus treinamentos uma frequência cardíaca de 180 batimentos por minuto, ou seja, um aumento numa proporção de 3.
Enquanto que o volume sistólico, considerando um volume de ejeção ventricular ou um volume sistólico de 70 ml a cada batimento, nós podemos chegar aí a 120, 130 ml no indivíduo muito bem condicionado de ejeção sanguínea a cada batimento, a cada sístole cardíaca. Ou seja, um fator de aproximadamente 2 de aumento do volume de ejeção comparado a um fator de aproximadamente 3 para o aumento da frequência cardíaca. Então a relação é, para o aumento do débito cardíaco, vamos voltar um pouquinho agora aqui para termos essa relação. Para um aumento do débito cardíaco, que vai medir a performance do miocárdio em ejetar sangue e impulsionar esse sangue para todos os tecidos corporais, quem é mais, digamos assim, entre aspas agora, sacrificado para a elevação do débito cardíaco é a frequência cardíaca, já que ela tem um fator aproximadamente de 3, enquanto que o volume de ejeção tem um fator de aproximadamente de 2. Então nós vamos resumir agora a última interpretação dessa nossa análise de hoje sobre a frequência cardíaca. Então vejam bem, diante de todo esse processo, a frequência cardíaca é a mais exigida durante o aumento do débito cardíaco e esse aumento do débito cardíaco deve ocorrer, porque é ele que vai determinar o fluxo sanguíneo chegando com nutrientes e principalmente o oxigênio vindo do sangue pelo fluxo sanguíneo aos diferentes tecidos corporais. Vejam bem, nessa questão nós podemos interpretar como o coração é um músculo e sua atividade está sendo aumentada, e aumentada de um fator 3 vezes mais em uma situação de repouso, poderíamos dizer fortemente aumentada, parece razoável que o coração, necessitará de mais oxigenação. Ou seja, como estamos tratando de um músculo cardíaco, e ele está aumentando o seu trabalho muscular, o seu nível de contratibilidade por minuto, a sua velocidade de contratibilidade por minuto, medida aqui através da frequência cardíaca, nós temos que entender que ele está aumentando o seu desgaste muscular, está aumentando sua carga muscular, está tendo um estresse muscular maior e, obviamente, vai precisar então de maior oxigenação, sendo estas fornecidas, obviamente, pelas coronárias, as artérias coronárias. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o coração, o miocárdio, ao aumentar a frequência cardíaca, ao aumentarmos a carga cardíaca sobre o miocárdio, nós estamos aumentando a necessidade de oxigenação desse músculo. E quem gera a oxigenação para esse músculo, miocárdio, são as artérias coronárias que têm um ramo de saída logo já na saída da artéria aorta. Então vejam bem a importância da oxigenação e do trabalho das artérias coronárias para oxigenar o músculo cardíaco, que é posto em estresse a cada vez que nós aumentamos a frequência cardíaca em determinados ou independente dos tipos de exercício físico que nós estamos realizando. É óbvio que adaptações vasculares e do miocárdio ocorrerão do indivíduo destreinado ao indivíduo treinado, possibilitando uma melhor capacidade de oxigenação desse músculo. As artérias coronárias do indivíduo treinado, comparando com o indivíduo destreinado, além de haver uma possibilidade de maior capilarização muscular, também haverá, lembrando que capilares são os microvasos sanguíneos, também haverá um maior calibre dessas artérias coronárias, permitindo então um maior aporte sanguíneo para esse músculo, que será extremamente necessário quando o miocárdio for posto em trabalho muscular mais intenso, for posto em frequências cardíacas mais elevadas. A forma de nós medirmos na fisiologia do exercício esse estresse do miocárdio quando colocado em esforço físico é através do duplo produto, que é a multiplicação da frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica. Mas a análise do duplo produto como uma variável fisiológica interpretativa do estresse do miocárdio, essa temática fará parte de uma outra postagem, de um outro vídeo do Treino em Foco, numa próxima segunda-feira. Por hoje, a ideia foi apresentar que esse músculo tem um importante papel na impulsão e na capacidade de gerar o fluxo sanguíneo. Esse fluxo sanguíneo tem que ser aumentado do repouso para o esforço físico, e um dos motivos disso é aumentar a oxigenação dos tecidos. Precisamos então aumentar o fluxo para que o fluxo então leve mais oxigênio aos tecidos, e para isso o miocárdio sofrerá um estresse de trabalho muscular maior, aumentando tanto o seu volume diastólico final, quanto aumentando a sua capacidade de contratibilidade, diminuindo o volume sistólico final, aumentando com isso o volume de ejeção ventricular e com isso também aumentando o débito cardíaco. Esse débito cardíaco aumentado como função do miocárdio também aumenta a necessidade de oxigenação desse músculo. E isso nós temos que ter bem claro
que a capacidade de oxigenar o miocárdio ela é significativamente diferente do indivíduo sedentário para o indivíduo atleta, capacidade fisiológica de diferentes funções de oxigenar o miocárdio. Como medirmos isso? Duplo produto fará parte de um outro tema, de uma outra abordagem, numa outra segunda-feira do Fisiologia do Treino. Por hoje era isso, espero que vocês tenham entendido a dinâmica e a estratégia que nós tivemos hoje para apresentar o programa. Grande abraço, até segunda-feira. Vejam bem, o consumo de oxigênio ele começa primeiramente por nós entendermos a absorção do oxigênio. Ou seja, esse oxigênio ele se encontra no ar ambiente, esse ar ambiente deve ser inalado através de um processo inspiratório, através das vias aéreas superiores, esse ar ambiente penetrará via traqueia,